um dos maiores pesquisadores em autismo, em genética no autismo do mundo. Tá bom, pessoal? Então eu queria pedir uma salva de palmas aí para eles. Agradecer aqui aos organizadores pela oportunidade de poder estar aqui e poder dividir um pouco da pesquisa que eu faço com vocês. Esse tipo de palestra vai ser um pouco diferente daquelas outras que vocês estão ouvindo, porque eu vou entrar um pouco mais em ciência. Mas uma coisa, né, que você não mencionou ali na minha introdução é que, apesar de ser professor, cientista, eu sou também pai de autista, né? Então eu tenho duas funções aqui, eu vou estar falando como cientista e como pai, né? E esse aqui é o Ivan, né? Aqui ele estava pequenininho, hoje, agora ele está com 12 anos, já está com uma cara de moleque já. E eu tenho uma coisa que eu sempre menciono, né, que um colega meu que me passou esse livro, é um livro bem antigo aqui nos Estados Unidos, eles liam esse livro algumas décadas atrás, durante acho que durante o high school ou middle term que eles tinham, né? Então é um livro de leitura fácil. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro aqui, é Flowers for Algernon. Né? Então, para quem sabe da história, é a história desse cientista, né? Que tem, na verdade, ele não tem um filho autista. O cientista, ele descobre uma cura para uma deficiência intelectual, né? E aí ele testa num camundongo, né? E esse camundongo, ele era um camundongo que foi engenheirado para ser um camundongo com a deficiência, e ele passa a ser curado, né? E aí ele fala, nossa, isso aqui, né, é maravilhoso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é agora fazer um ensaio clínico, né? Então ele acha uma pessoa que tem aquela deficiência, né, que é ali da região dele, e começa a tratar aquele menino, né? E era um menino que trabalhava numa padaria, que tinha, né, fazia um serviço bem simples assim, nunca tinha tido uma oportunidade, né, por causa dessa condição dele. E o remédio que ele vai experimentando vai fazendo com que esse menino saia desse espectro, né? Comece a sair dessa deficiência e comece a entender o mundo neurotípico, né? Então é um livro muito interessante, né? E me identifiquei bastante porque tem esse lado do cientista, né? Se vocês quiserem depois saber o final do livro, eu conto no final da palestra, senão não vou estragar aí a leitura. Uma das coisas mais importantes para saber do autismo do ponto de vista científico é que tem duas causas, né? A primeira causa é o fator genético e a segunda causa é o fator ambiental, né? Acho que teve num dos vídeos que foi passado aqui, né, apareceu o Estevão, que é o médico do Instituto de Psiquiatria de São Paulo, e ele fala 70% a 90% das causas são genéticas, né? E isso se mantém. Essa variação, né, se vocês me perguntarem, poxa, mas tem um estudo que fala que é 70, tem outro estudo que fala que é 90, por que essa variação de número? Porque o conceito de autismo é um alvo em movimento. Né? O que a gente chamava de autismo há 10 anos atrás é diferente do que a gente chama de autismo hoje. Então, conforme você abre o conceito e incorpora os casos ditos mais leves, os Asperger's, né, o conceito de autismo vai mudar e, obviamente, né, naquela época onde que aquele estudo foi feito, né, o que chamava de autista vai ser incluído ou não. Então, daí que vem essa variação, né? Mas os estudos mais fortes, na verdade, eles vêm da década de 90. Então, é desde 90 que a gente sabe que o autismo tem essa base genética muito forte. Isso foi feito com estudos com gêmeos idênticos e não idênticos, né? Os gêmeos idênticos são aqueles que dividem o mesmo zigoto, ou seja, são geneticamente semelhantes. E os gêmeos não idênticos, eles têm a genética um pouco diferente, 50% da genética é diferente. Então, o que a gente descobre? Que quando você tem um gêmeo idêntico com autismo, né, o outro gêmeo, independente do ambiente onde ele cresceu, ele também vai ser autista. Tem 70% a 90% de chances dele ser autista. Então, isso já é uma indicação muito forte, né, de que a genética ali tem um papel importantíssimo, né, no desenvolvimento do espectro do autismo, né? Bom, desde a década de 70 a gente sabe que é genético. E até hoje, né, não teve grandes avanços, né? Por quê? Então, antes de eu entrar no que eu estou fazendo hoje, eu quero dar esse background para você do porquê que a gente teve um avanço muito pequeno, né, no autismo. E eu vou passar rápido nisso, até porque muito desses detalhes de genética e como foram feitas essas pesquisas está nesse curso do CBI of Miami. Então, para quem quer realmente se aprofundar, né, até estava conversando com eles aqui, né, que as pessoas que fizeram o curso, foi a primeira vez que a gente ofereceu esse curso, e depois algumas pessoas me contactaram, o nível de discussão que eu estava tendo com esses pais era altíssimo. Era no nível assim, parecia que eu estava discutindo com outro cientista, né?
porque eles estavam com conceitos de genética, de evolução, né, que eu converso com os pais americanos e eu não vejo isso. É porque mesmo os pais americanos não têm acesso ao tipo de conteúdo que a gente bolou, né? Então fica aqui o meu convite para o Gus, que é para fazer esse curso em inglês, para a gente ter uma abrangência maior. Nós estamos sendo privilegiados de ter isso daí em português, né? O fato da gente saber que é genético, né, não significa que a gente sabe quais são os genes, né? E porque na década de 90 a gente tinha um grande problema, que a gente não tinha o sequenciamento ou a decodificação do material genético. Isso apareceu no começo dos anos 2000, né? E vocês devem lembrar mais ou menos um bafafá assim naquela época, que tinha dois grupos, né, tentando decifrar o genoma humano. Um grupo era do NIH, liderado pelo Francis Collin, e o outro grupo era um cara exótico, maluco, que falou: vou fazer isso de uma forma empresarial. Montou uma empresa para concorrer com o NIH e ele queria patentear o genoma inteiro, né? E isso fez com que os cientistas, né, corressem atrás dessa competição para ver quem que decodificava esse genoma primeiro, né? De um lado o NIH tentando proteger isso daí como um conhecimento normal, mas ele antecipava que o sequenciamento do genoma ia sair em 2020, né? Ou seja, ainda nem teria saído, né? E o Craig Venter com esse, né, aspecto empresarial falando: a gente vai fazer isso daí, vai fazer em 5 anos, né? E aí fez com que no final eles se unissem, e é uma das poucas coisas onde diversos laboratórios de diversos países do mundo se uniram para ter um achado em comum. Tem poucas coisas que o mundo se une para fazer junto, né? Então, essa é um exemplo, né? Outro exemplo que eu acho é botar o homem na Lua. Foi liderado pelos americanos? Sim, mas teve muita contribuição internacional para chegar lá. Fora essas duas... esses dois objetivos, assim, eu não vejo muito mais o mundo se unindo para atingir um gol em comum, né? Se a gente fizesse isso mais tempo, ia ser bem benéfico. Bom, o problema é o seguinte: o problema é que lá em 2000, quando eles decodificaram isso daí, o primeiro genoma humano custou 100 milhões para ser sequenciado, 100 milhões de dólares, né? Então era praticamente inviável, a gente sequenciou uma pessoa, né? E aí teve esse genoma de uma pessoa e, bom, e agora, né? Mas e o meu, o seu, dos autistas, como é que faz? Isso aqui é uma trajetória durante os anos e o custo do sequenciamento genético, e você vê que ele cai dramaticamente ali no começo de 2007, 2008, porque foi inventada uma nova tecnologia para poder sequenciar esse genoma mais rápido, né? Então é aquele famoso boom da tecnologia, onde todo mundo fazia de um jeito, chega alguém, né, e descobre uma forma muito mais barata de fazer. E aí o custo cai, né? O custo cai a um ponto que você consegue sequenciar mais pessoas hoje em dia. E isso deu origem a uma série de estudos, né, sequenciando populações que tinham certas doenças ou condições, e o autismo obviamente foi um dos alvos, né, porque já se sabia dessa contribuição genética forte. Existem diversos estudos de genética sendo publicados, continuam sendo publicados, né? Cada país acaba fazendo o seu próprio, né, para tentar entender se existe algo de diferente na genética daquela população. É mais ou menos isso que a gente entende, que 80% a 85% dos casos são multifatoriais, ou seja, não é um único gene que está atuando, mas são diversos genes que contribuem para o autismo, né? 5 a 10% você consegue traquear isso numa genética única, 5% são de malformações cromossômicas e 3% seriam hereditários, né, que vem da família, corre na família essas alterações. Então é mais ou menos esse o panorama que a gente tem. Dos genes que a gente detecta, né, quais são as classes de genes que aparecem? São algumas classes, né, a parte de baixo aqui dessa representação seriam genes que estão envolvidos com a cromatina. A cromatina é o empacotamento do DNA. Se você pegar uma célula sua e expandir esse DNA, você faz a volta à Terra acho que 2 vezes com essa fita de DNA. Isso tudo está dentro de uma célula, de uma das células do seu corpo, né? Como é que você empacota isso tudo? Você empacota usando essas proteínas da cromatina. E olha só que interessante, muitas dessas proteínas, quando mutadas, causam autismo, né? E outras são proteínas que estão envolvidas em vias de sinalização, né? Algumas vias a gente conhece, outras vias a gente não conhece. E uma série de proteínas lá em cima são proteínas envolvidas no contato sináptico, né? Que é onde se passa a comunicação entre as células nervosas. Bom,
descobrimos que tem uma causa genética muito forte, descobrimos quais são esses genes. Óbvio, né? Agora qual que é o próximo passo? Vamos desenhar medicamentos para corrigir essas alterações, essas mutações, né? E isso foi feito, né? E tem diversos casos de cura, né? E muitos desses casos, na verdade, o diagnóstico não era bem autismo, né? Ou era uma coisa que era indefinida. O primeiro caso, né, esse dessa família Berry aqui, e eles passaram por uma sequência de diagnósticos, né, muito impressionante, assim, foi desde autismo, a paralisia cerebral, a hiperatividade, a falta de tônus. O ponto era que os dois gêmeos, né, acho que são gêmeos, né, e eles, os dois tinham a doença, né. E foi uma mãe, né, que isso acho que foi no Texas, essa mãe, ela leu uma reportagem, ou ela leu aquela reportagem da revista Times, dizendo que um dos futuros do sequenciamento genético é você encontrar quais são as mutações e achar drogas, né, para conseguir combatê-las. Essa mãe pegou essa revista e levou para um dos pesquisadores da universidade que estavam listados lá e falou: olha só, eu tenho dois meninos aqui, ó, os dois têm a mesma doença, ninguém sabe o que é, né? Por que você não sequencia? Bom, foi suficiente para o cara, né, sequenciar esses dois meninos e descobriu que era uma mutação num gene que regulava a via de dopamina. A via de dopamina é um neurotransmissor no teu cérebro que causa um sistema de reward, de recompensa. Então você não tem essa recompensa, você acaba não tendo um estímulo para fazer as coisas, né? Um dos casos de falta de dopamina também é no Parkinson, por exemplo, onde o movimento não acontece. Então, numa forma infantil, num dos receptores ali da dopamina, você tem esse problema, né? O que foi feito? Ora, né, se eles não conseguem processar a dopamina, vamos colocar a dopamina na dieta, né? E foi isso que foi feito. E esses meninos hoje em dia, os dois estão na faculdade, um está seguindo carreira de atleta, tá? Então foram curados, né? Não falavam, não tinham resposta, não tinham nenhum indício, né, de que iriam se desenvolver, estavam praticamente condenados, né? E foi com o sequenciamento deles que a gente conseguiu curar. O problema com os casos de cura que já existem é que são casos únicos, né? Ainda são casos muito raros, né? Não existe assim uma série de pessoas que têm a mesma mutação que podem ser curados, né? Isso fala muito daquele gráfico que eu mostrei da genética do autismo, que é muito complicado e cada caso é um caso. Então abre essa perspectiva do que a gente chama de medicina personalizada. Você teria que sequenciar cada indivíduo para entender a genética de cada um e talvez em alguns casos você consiga ter, né, um remédio que já existe, né? Mas nem todos, né? Então é por isso que a gente não tem ainda uma cura para todo mundo, né? Assim que o custo do sequenciamento genético baixar, a gente talvez se aproxime mais disso daí. Quantas crianças com essa mutação nessa via de dopamina não estão por aí, que a gente chama de autista, e que poderiam já ser curadas e não são, né? Simplesmente porque não tem o sequenciamento genético. A tendência que vai acontecer daqui para frente, isso está vindo da Academia de Pediatria norte-americana, é de que se você tem o diagnóstico de autismo, você vai ter que ter obrigatoriamente o seu sequenciamento genético. Isso é o futuro, isso vai acontecer. É uma questão de quando, né? E obviamente tem uma briga aí de custo, né, com as empresas de seguro-saúde, mas vai acontecer isso daí, né? Outro grande problema, né, do entendimento do autismo é que o fato de ele ser genético significa que a pessoa já nasce autista, ou seja, o autismo ele acontece, ele se desenvolve dentro do útero, né? E quais são as ferramentas que a gente tem para estudar, né? Bom, primeiro que você nem sabe se quem está dentro de um útero se vai ser autista ou não. Não tem um diagnóstico tão precoce assim. E depois a gente tem métodos apenas não invasivos, por exemplo, o ultrassom. Mas o autismo não tem uma estrutura de alteração no cérebro, então o ultrassom não serviria muito, né? É aí que eu começo a entrar na história, né? Porque uma das coisas que eu queria entender é como surge, quais são os problemas que acontecem durante o desenvolvimento embrionário. Como que um cérebro, né, que está sendo formado dentro de um embrião vai se desenvolver num cérebro autista. Porque se eu entender esse processo, talvez eu consiga, né, descobrir formas de revertê-lo, né? Então o que a gente desenvolveu uma ferramenta que vocês devem ter ouvido falar na mídia, que é a criação de mini cérebros a partir de células-tronco, né?
E, na verdade, eu uso muito essa representação, que é uma representação que eu não gosto muito, porque não é um cérebro inteiro dentro de uma placa de Petri, né? Eu vou mostrar para vocês como eles são. E antes de eu avançar nisso, deixa eu corrigir algumas coisas. Então a palavra minicérebro, ouçam com cuidado. Na verdade, o termo correto seria um organoide cerebral, um organoide porque é uma estrutura pequena, né? E ela tem uma série de limitações. Dentro dessas limitações são essas: neurônios são imaturos, né? Porque eles são embrionários. O organoide é uma estrutura que não é vascularizada, a gente ainda não tem um sistema de vasos, então não tem todos os tipos celulares sendo representados, a gente nem sabe qual que é o meio onde um cérebro embrionário cresce, né? Porque nunca ninguém estudou isso. Então a gente vai na tentativa e erro, tentando descobrir quais são as melhores condições de cultivo desses minicérebros, né? E aí durante os anos, a gente desenvolveu diversos protocolos, né? E esse aqui é um dos protocolos que a gente tem, né, de criação desses minicérebros. Eles começam com células pluripotentes, como se fossem células embrionárias, né? Cada pontinho desse é uma célula. Aí a gente começa a dar uma série de receitas, e nessas receitas tem fatores químicos que vão induzindo a neuralização dessas células. Elas vão se formando em tecidos do sistema nervoso e vão se auto-organizando. Essa é a grande sacada da biologia, né? No começo, quando eu entrei nessa área, eu achei que eu teria que instruir as células para elas formarem o cérebro. E, graças a Deus, eu não precisei fazer isso. A informação genética delas leva a uma auto-organização, né? E depois tem uma fase de maturação, onde a gente mantém esses minicérebros nesses meios ideais e eles vão se amadurecendo. A gente consegue mantê-los aí por mais de 2 anos. Então tem minicérebro fazendo aniversário lá no laboratório, né? E essa daqui é a Isa, né? Uma pós-doc lá do laboratório, e ela está aí alimentando os minicérebros dela, né? Então o que você está vendo em cada placa, cada well, né? Tem uma série de pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos são minicérebros com mais ou menos 4 meses. Então você consegue observá-los a olho nu. Eles chegam até 0,5, até meio centímetro de diâmetro, né? Então eles ficam bem grandinhos, né? E quando você faz aí desses batches, né, de geração de minicérebros, dá para fazer milhares deles ao mesmo tempo. Então não é um só, né? Você faz milhares deles. E outra coisa que é interessante é que a gente faz esses minicérebros a partir de células do indivíduo, né? Então eu consigo reprogramar uma célula de uma pessoa viva, né, para entrar nesse estágio embrionário e a partir daí criar o minicérebro dessa pessoa. Então, um exemplo: se eu pegar uma célula do Gus aqui, do Gus, levar para o meu laboratório, 6 meses depois eu volto para ele com um minicérebro que seria a representação embrionária do cérebro dele, de quando ele estava ali no útero da mãe dele, né? Então, parece ficção científica, mas não é. Isso já acontece, né? A pessoa que descobriu essa forma de reprogramar células de pessoas vivas é o Shinya Yamanaka, que ganhou o prêmio Nobel por causa dessa descoberta em 2012, né? Então é uma técnica muito revolucionária. E só agora a gente está aprendendo como é que faz esses minicérebros ficarem funcionais, ou seja, pensarem, né? E, enfim, eu mencionei para vocês que eles se auto-organizam, né? E essa é uma das grandes vantagens. O que vocês estão vendo aqui, ali em cima, seria como se fosse o centro da colônia, onde as células tronco elas migram para fora, né? E elas migram seguindo, não sei se dá para ver, alguns cabos aqui, que são células radiogliais, né? Que elas que orientam a forma de migração de dentro para fora do cérebro, e é assim que o córtex humano é formado, né? Vai se montando camadas em cima de camadas, e essas camadas vão formando as camadas do córtex cerebral, que é esse computador que você tem aqui, né, na testa, que faz com que nós sejamos animais sociais. E essa daqui seria uma representação, né, de um corte histológico de um desses minicérebros. Então o centro dele é essa região ventricular, dá para ver os processos de algumas células, né, que são as células que guiam a migração, e já a camada cortical sendo formada, né, e vai amadurecendo, vai ficando estratificada conforme o tempo vai passando. Existe uma forma da gente analisar quais são os tipos celulares que ali estão, né? Então a maior parte dos tipos celulares, isso aqui é uma representação das populações que existem lá,
são neurônios glutamatérgicos, são neurônios excitatórios, eles passam a informação genética, né? E tem alguns neurônios inibitórios ali para começar a modelar a ação dessas redes neurais. Você continua com um pool de células progenitoras e tem uma série de células da glia, que são células que dão suporte à formação de sinapses dos neurônios, né? Então isso vai acontecendo conforme esses minicérebros vão se desenvolvendo. Bom, uma vez que a gente teve esses minicérebros, os nossos estudos no começo não eram tão sofisticados assim, eram um pouco mais simples, né? A gente começou a comparar grupos de autistas e não autistas, né? E o primeiro grupo que a gente escolheu, né, ainda lá em 2010, 2008, 2010, foi um grupo com a síndrome de Rett, que ainda estava dentro do espectro de autismo. Hoje em dia ela não está mais, mas quando a gente começou isso daí, ela fazia parte do espectro do autista, né? E o que vocês vão ver agora é uma visualização das sinapses dos neurônios, né, lado a lado, né, neurônios normais aqui e neurônios com a síndrome de Rett aqui. Os pontos vermelhos, e vai dar um zoom aqui, acho que vai dar para ver melhor, são as sinapses. Então vejam o número de sinapses que está sendo formado no controle comparado com o da síndrome de Rett. Então praticamente esses neurônios são o que a gente chama de neurônios imaturos, né? Eles estão lá, estão até tentando fazer as sinapses, mas as sinapses não se desenvolvem, então os contatos sinápticos estão para trás, por alguma razão estão lá para trás, né? Então o modelo permitia que a gente recapitulasse algumas dessas alterações que a gente tinha durante o desenvolvimento embrionário. Então a gente consegue quantificar, né, esses pontos vermelhos aí e ver que tem uma redução de mais de 50%, né? Bom, quando a gente teve esse dado, estou falando de 2008, 2010, a gente estava pulando de alegria, a gente falou, nossa, conseguimos recapitular alguma coisa que seria impossível de você visualizar no útero, né, de uma pessoa que estaria sendo gerada, né? Mas aí a gente começou a pensar, mas até quando que fica essas alterações sinápticas? Até quando que esses neurônios, nessa época um dia eles vão catch up, vão amadurecer ou não, né? E a questão de que se isso seria permanente era uma coisa que estava na minha cabeça. Por muito tempo, os meus colegas neurocientistas falavam, Alisson, você está estudando autismo, esquece, cara, vai estudar Alzheimer, vai estudar outra coisa, porque o autismo, uma vez que acontece na criança logo cedo, tem que fazer, né? Então a visão da neurociência era uma visão de descrédito, que não adianta, antes do neurodesenvolvimento, nenhum cientista queria pôr o dedo, né? Porque achava que nunca ia achar nada, né? Até que a gente fez o seguinte teste, a gente começou a tratar essas redes neurais com drogas experimentais para estimular a formação de sinapses, né? E olha só que engraçado, uma das drogas que a gente tratou é o IGF-1, Insulin Growth Factor 1, um fator de crescimento de insulina. Conforme a gente expõe, os neurônios adoram esse fator e as sinapses começaram a se formar. E ficaram tão fortes que começou a ficar indistintas do grupo controle, né? Ou seja, a gente reverteu um defeito sináptico, né, de uma síndrome de desenvolvimento dentro do laboratório, né? Então isso daí foi assim, né, um boom, né? Todo mundo ficou super feliz, que bacana, né? Apareceu em jornais do mundo todo. Foi assim que eu conheci minha esposa. Teve uma série de eventos engraçados, né? Mas que abriu a cabeça das pessoas. Falou, olha só, então será que o autismo é reversível, né? A gente já tinha algumas evidências daquelas síndromes raras que eu já tinha falado, mas agora a gente está falando de síndromes que eram severas, né? Síndrome de Rett, né? A criança está na cadeira de rodas, né? E 3 indústrias farmacêuticas viram esse dado e começaram ensaios clínicos, né? Então teve 3 ensaios clínicos com o IGF, né? Tratando essas crianças, né? Bom, passaram-se 10 anos, o que a gente aprendeu? Primeira coisa que a gente aprendeu, os ensaios clínicos deram uma melhorada, mas não curaram essas crianças. Por quê? Porque o IGF é uma molécula grande. Quando eu estou tratando os meus neurônios em cultura, não tem o que a gente chama de barreira hematoencefálica, né? Quando você trata uma pessoa, a droga tem que chegar ao cérebro. E o IGF, por ser muito grande, ele era filtrado por essa barreira e nunca chegou no cérebro das crianças. Então a gente conseguiu tratar um pouco dos neurônios periféricos, mas nunca o cérebro, né? E mais recentemente, uma empresa da Austrália conseguiu criar uma molécula do IGF que é menorzinha e começou um ensaio clínico novamente. Então vamos ver agora se ele penetrando, se ele consegue melhorar a condição de vida dessas crianças, né? Então
Então criou-se uma expectativa de que, olha só, né, drogas que você descobre no laboratório podem realmente tratar pessoas, né, e com problemas do desenvolvimento. Foi bem legal. Mas uma das coisas que a gente não fazia, né, era realmente medir a funcionalidade dessas sinapses, né? Então isso que é um grande problema do autismo, né? Pode ser que o IGF esteja fazendo mais sinapses, mas não significa que aquelas sinapses estão funcionando, né? E aí que entra uma nova descoberta que a gente teve, né, que foi essa ideia de colocar esses minicérebros no que a gente chama de multieletrodos, né? Isso são eletrodos que ficam embaixo da placa, você coloca o minicérebro em cima deles e eles capturam a informação elétrica e geram um mapa de atividade semelhante a esse daí. Cada vez que você tem um pulso, significa que tem uma atividade elétrica passando por aquele eletrodo aonde o minicérebro está inserido, né? E o que a gente descobriu, né, é que conforme você deixa esses minicérebros amadurecerem, né, por mais tempo, eles chegam a um estágio, né, onde eles começam a desenvolver ondas cerebrais que são semelhantes a bebês que nasceram prematuros, né? A gente comparou essas ondas cerebrais, né, com EEGs de crianças que nasciam prematuras. Então a gente consegue pela primeira vez relacionar o que eu estou olhando dentro do meu laboratório, dentro da placa de Petri, usando essa atividade de EEG, com o cérebro, né, de pessoas vivas, né? É um cérebro ainda imaturo, mas será que eu já não consigo extrair uma informação, né, desse cérebro imaturo para aquela pessoa, né? Foi aí que a gente teve a seguinte ideia: qual que é a melhor forma de testar isso? Bom, a melhor forma de testar é se eu conseguisse olhar um grupo de autistas que tenham um EEG alterado, né, fazer o minicérebro deles em paralelo e tratá-los. Eu vou tratar eles com a mesma droga, e aí o minicérebro eu consigo ver muito mais rápido isso, né? Então eu saberia usar os minicérebros para prever qual seria o resultado do ensaio clínico. Seria o futuro da medicina personalizada. Bom, dá para fazer isso? Graças a Deus existe filantropia nos Estados Unidos. E a gente conseguiu essa doação, né, acho que é 5 milhões de dólares para fazer exatamente isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, né, o CBD, o canabidiol. Então a gente está recrutando 30 crianças autistas sem epilepsia, porque a gente não quer a confusão da epilepsia, né? Porque a epilepsia obviamente altera o EEG, né? Então a gente vai pegar essas 30 crianças que têm comportamento autista, todas estão por um lado mais severo, ou seja, vão ter agressividade, vão ter comportamentos repetitivos, vão ser a maioria não verbais. Todos esses vão ter o EEG antes do tratamento, né? A rede neural vai ser medida e depois do tratamento. Vai ser um duplo cego placebo, ou seja, o mesmo grupo que vai tomar placebo num momento, vai tomar o remédio no outro, então todo mundo vai ser tratado, né? Então é uma forma de não excluir ninguém. E a gente vai fazer os minicérebros dessas 30 crianças em paralelo. Então a ideia é tratar esses minicérebros com o CBD e ao final do tratamento eu acredito que eu serei capaz, né, de prever quem que vai responder ao tratamento com CBD e quem que não vai responder, né? Então esse é o experimento que vai estar em andamento, aí vai levar uns 2 anos para concluir isso daí, né? Bom, a outra coisa que a gente pensa, poxa, Alisson, essa tecnologia é fantástica, né, mas deve ser caro. E é caro, né? Então fazer a reprogramação de uma pessoa, fazer o minicérebro de uma pessoa, fazer o sequenciamento de uma pessoa, tudo isso é caro. E o meu laboratório trabalha muito com grants, né? Então são financiamento do NIH ou financiamentos filantrópicos como esse que entrou, né? Mas a gente sempre pensa numa forma de reduzir o custo e popularizar esse tratamento, né? Eu não acho que exista uma tecnologia que seja revolucionária enquanto ela não atingir as massas, né? A gente tem que ser capaz de fazer isso com todo mundo. O gráfico que eu mostrei do sequenciamento genético que está caindo, né, é uma explicação, um exemplo, né, de como que uma tecnologia pode ser barateada a ponto de chegar, né, no indivíduo, né, a ponto de que acho que todos nós ainda vamos ter nossos genomas sequenciados, independente de autismo ou não, até para o nosso envelhecimento. O que a gente fez recentemente, essa é uma tecnologia que vai ser usada pela Tismo, né? A Tismo é um
full disclosure aqui, eu sou cofundadora dessa empresa Tismo, né? E ela vai estar montando um laboratório em Portugal para usar essa tecnologia, que é uma forma de fazer esses minicérebros com um custo muito barato, né? Para testes de drogas, né? Então a gente vai conseguir fazer para diversos tipos de autismo. Quais são os tipos de autismos que a gente vai fazer? Bom, a gente vai primeiro atrás daqueles que são geneticamente delineados, que a gente tem a causa genética bem delineada. Então esses são alguns tipos, são 14 ou 15 tipos que a gente está trabalhando, todos eles vão ter os minicérebros feitos, a gente vai testar duas coisas, uma vai ser a capacidade de gene therapy, ou seja, de correção do gene através da terapia gênica, e a outra coisa seria para teste de drogas, tentar descobrir quais drogas funcionariam para quais subgrupos, né? Uma vez que a gente consegue fazer a parte genética, a gente expandiria isso para o autismo idiopático ou ou mais complexo, né? Mas começaríamos com a parte genética. Esse é um exemplo de um dos genes que a gente trabalha, é o SESD5, que é o gene do meu filho, que quando eu sequenciei o Ivan, apareceu esse gene. Oh, tem mutação no SESD5. Cara, não sabia nem o que era esse gene, né? Porque a gente tem... quantos genes tem no genoma humano? Chutem. Temos 20 mil genes. 20 mil e poucos genes. Porque nem todos a gente conhece ainda, mas não é mais do que isso, né? 50% deles são parecidos com a banana, né? Então os outros 50% devem fazer o que nós somos humanos, né? E 99% deles são parecidos com o chimpanzé, né? Então você tem uma ideia da genética. Então 20 mil genes, os cientistas não sabem o que fazem esses 20 mil genes. A gente sabe mais ou menos o que fazem 200 genes. Então quando o SESD5 apareceu, estava na categoria dos 20 mil genes, né? Ninguém sabe o que esse gene faz. E eu nem tinha certeza que era um gene que estava envolvido com autismo, né? Mas logo depois que a gente sequenciou, passaram-se 2 anos e aí publicou-se um estudo da Inglaterra mostrando que existia um grupo de famílias que tinham mutações nesse gene. Aí eu falei, poxa, meu filho está nesse grupo aí, né? E hoje em dia já tem diversas famílias, temos um grupo no Facebook, temos, né, uma série de ações, né, para promover a pesquisa com esse gene, né? Então aqui a gente criou minicérebros do Ivan, né? E testamos algumas drogas. A gente está aprendendo mais o que esse gene faz, testamos algumas drogas e tem aqui algumas drogas que já parecem ser bem promissoras, né? Algumas estão até em ensaio clínico para câncer, né? A via que esse gene atua é uma via epigenética que já é um pouco mais descrita em câncer. Aí o pessoal de câncer já tinha até desenvolvido algumas drogas para atuar nessa via. Então a gente consegue fazer o repurposing, ou recolocação de drogas. Drogas que já existem, a gente tenta recolocá-las para o autismo. É mais ou menos essa ideia que a Tismo tem em Portugal. A gente vai usar uma biblioteca de drogas que já estão aprovadas pelo FDA americano, ou seja, já não são tóxicas para o ser humano e podem ser usadas em ensaios clínicos, e vamos recolocar essas drogas para o autismo, né, na esperança de encontrar algumas que possam ser utilizadas imediatamente. Então aqui esse é um dos exemplos, né, de uma droga que consegue restaurar a formação dos minicérebros carregando esse tipo de mutação, né? Bom, eu sou muito otimista e eu acho que isso vai dar certo, mas existe um grande problema que eu não falei para vocês, né? Que é o fato de que esses minicérebros, eles crescem em laboratório sem estímulo. E esse é uma coisa que eu fico pensando, poxa, esses minicérebros não têm o estímulo, né? E uma criança quando nasce, ela procura o estímulo, né? E o autista tem esse estímulo também, né? Então a gente estamos pensando, será que esses minicérebros vão realmente reproduzir o que acontece no cérebro humano, né? E aí vem os insights que eu tenho, né, de ser pai, né? Então o Ivan, e tem esse outro livro que eu acho muito, muito legalzinho, né, que é um livro sobre esse gorila que ficava deprivado de estímulos, ficava numa jaula, uma história real, né? Aqui nos Estados Unidos ficava aí num shopping center com uma atração, né? Só que ele ficava desestimulado, então ele ficava meio que fazendo desenhos, né, com coisas assim, e as pessoas vendiam esses desenhos, né?
E, bom, o livro conta a história da vez que ele se interessou por um amigo, que é um elefantinho, e os dois começaram a imaginar como seria a vida fora da jaula, né? E conta a história dele. E, às vezes eu acho que o Ivan, ele tá também, né, enjaulado, mas ele procura o estímulo, o cérebro dele ainda está querendo estimular, né? Então, acho que o grande sonho das pessoas que têm filhos autistas é descobrir alguma habilidade, alguma coisa que você possa utilizar, porque ele quer pegar as peças das coisas e ele monta o que a gente chama de esculturas efêmeras, né? Então ele monta coisas bizarras, coisas que não fazem o menor sentido, mas que são altamente criativas, né? Então isso aqui é uma colher que entortou, que eu não sei como que entortou, botou esse pedaço de brinquedo e fez aqui, pra mim parece um foguete, né? Ali é um cadeado que enfiou uma bexiga dentro. No começo, as esculturas dele, né, a gente chama de escultura, as esculturas dele eram de 2 peças, ele está ficando cada vez mais complexo, né? Então agora ele tem coisas assim, né? Então isso daqui é um pedaço do fogão, um pedaço do chuveiro, a minha luva da moto, e isso daqui é o negócio do ar-condicionado que ele tirou ali, né? Então ele vai montando essas coisas. Ali também é uma pedra com um abridor de garrafa, com um pedaço de brinquedo, né? Então ele vai conseguindo montar isso. Então ele vai buscando esse estímulo, né? E eu pensando, poxa, né, como é que eu consigo estimular os meus minicérebros para que eles amadureçam, para ficar mais próximos do cérebro humano, né? Então a gente teve a seguinte ideia: vamos fazer um estímulo visual. Então o que a gente fez? A gente falou assim, olha, se a gente consegue criar um cérebro, a gente consegue criar um olho, né? Então usando essas células tronco, que são células troncos embrionárias, a gente criou essas 2 coisas. A gente criou um cérebro e um olho, né? Então o que vocês veem aqui são 2 cores. A cor verde é uma mini retina que a gente criou. E a retina, se você cria ela sozinha, né, sem nenhuma interação com nenhuma outra parte do cérebro, as projeções neurais, elas retraem. E a gente marcou as projeções neurais aqui de vermelho. Então o que vocês estão vendo é que quando a retina é colocada perto do córtex, as projeções neurais estão inervando a parte desse córtex, criando o que a gente chama de um córtex visual. Então a gente conseguiria agora estimular essas retinas para ver como é que o córtex responde e quem sabe amadurecê-lo, né? Então essa é uma estratégia de indução de estímulo, né, desses minicérebros. A outra forma de estimular um minicérebro, isso eu tive um insight, né, vendo esse episódio de Star Wars, né, que é, não sei se vocês conhecem isso daqui, mas isso aqui é um daqueles, são cérebros de monks, né, que são monges anciões que já morreram e o corpo deles já deterioraram, mas as pessoas salvam o cérebro deles, né, colocam nessa estrutura e associam essa estrutura com essa parte robótica em forma de aranha, né, que você ainda consegue estimulá-los e conversar com eles. Então é assim que as pessoas hoje em dia, né, se consultam com esses monges, né, que apesar deles não terem um corpo, o cérebro ainda está vivo, né. E aí a gente falou assim, talvez a gente possa fazer a mesma coisa, né? Então o que vocês vão ver aqui os nossos primeiros, a primeira tentativa de você conectar um minicérebro com um robô, né? Então em cima você tem a atividade elétrica vindo de um desses minicérebros. Obrigado. E você vai ver que por enquanto a atividade elétrica é muito baixa. Assim que a atividade elétrica sobe, a gente comunica a um computador, isso aqui é a tela do computador, está comunicando, né, a aumentar a velocidade do robô conforme aumenta a atividade elétrica, né? Bom, até aí tudo bem, a gente está usando o minicérebro para movimentar um robô. Não sei se vocês conseguem ver, esse robô tem 2 olhos. Esses olhos são sensores de obstáculos e ele está se aproximando de um obstáculo. Você consegue ver aqui que ele vai conseguir medir o quão longe ele está desse obstáculo. Assim que ele encontra um obstáculo, a gente tem uma forma de estimular o minicérebro para que ele rearranja as redes neurais. E aí o robô para. A gente vai ensinar o robô ou parar ou andar para trás, né? Então o que a gente está fazendo? Está utilizando uma plataforma robótica para ensinar, para ter um paradigma de ensinamento nesses minicérebros. A gente consegue estimulá-lo. A gente imagina que isso vai fazer com que esses minicérebros não só irão amadurecer, mas a gente vai conseguir treinar esse minicérebro para aprender alguma coisa.
E é justamente aí que está a dificuldade do autismo, né? A gente pode desenhar esses robôs para ter interações sociais. A gente pode desenhar esse robô para ter um comportamento repetitivo. A gente pode desenhar esse robô para ter uma seizure, para ter uma convulsão. E a ideia é testar drogas, né, que ajam nessas comorbidades de forma mais específica, tornando o tratamento e as drogas bem mais específicas, né? Então é mais ou menos por aí que a gente está indo. Eu acho que eu tenho mais uns 5 minutos? 10 minutos. 10 minutos, tá. Opa. Bom, eu comentei para vocês, né, do final desse livro, né? E o final desse livro tem uma parte que não é muito legal, né? Que o cientista vai percebendo, né, que o camundongo não vai mais, deixa de responder aquele remédio, né? Isso, e ele começa a saber o que vai acontecer com o paciente que ele tratou, né? Então isso causa um conflito, né? De putz, né? Como é que eu acabei tentando ajudar essa pessoa e não consegui, e não vai acontecer isso né, meio que prever o que vai acontecer, né? É por isso que é o título do livro, que é Flores, né, pro Rogemont, que é o nome do camundongo que vai eventualmente morrer, né? E tá aí esse conflito, né? Então, o que esse livro nos conta é duas coisas, né? Uma é que o paciente que é tratado, ele muda, né? Porque ele vai percebendo, conforme o remédio vai fazendo efeito, ele vai tendo consciência das suas limitações, ele vai percebendo o seu contexto social e ele vai percebendo o quão chato é o mundo dos neurotípicos, né? Então essa consciência também é uma coisa que ele não necessariamente ele gosta de ter, né? O quão, né, não só chatos, mas o quão vaidosos, o quão egocêntricos, o quão, né, tudo de ruim que a gente tem, né? E que essas pessoas não sentem, né? E a outra coisa é a parte do cientista, que é essa ideia de você acelerar muito uma coisa, porque você quer tanto, né? E você acredita tanto que você quer ir rápido, né? E aí que vem o freio, né? Não dá pra gente acelerar tanto. A ciência não pode, o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de cut corners, né? Você não pode pular etapas. Todo isso é um processo cauteloso, né? Isso tem que ser feito de uma forma muito calma, muito tranquila, né? Porque eu não quero testar nenhuma droga no filho de vocês que eu não testaria no meu próprio filho, né? Então isso vai ser feito de uma forma muito responsável e tem uma série de variáveis, né? As pessoas me perguntam, famosa pergunta, né? Quando que vai vir isso daí, né? E sempre a previsão é difícil, né? Porque tem uma série de variáveis que eu não controlo, que eu gostaria de controlar e eu não controlo. Eu não controlo o que vai acontecer com as pessoas do meu time, né? São pessoas ultra especializadas, ultra motivadas, mas eventualmente essas pessoas têm desejos de carreira, querem migrar para outro país, querem construir famílias, e isso causa um descontínuo na geração dos dados. Eu não controlo o quanto de financiamento que eu vou ter. Eu consigo controlar de 1 ano a 2 anos. Depois disso, os grants podem acabar. O governo pode mudar, pode retirar os grants. A filantropia pode minguar. Como é que eu vou continuar esse trabalho, né? Então, tem todas essas variáveis que eu não controlo. Então, eu não tenho esse tempo, né? Eu não sei, né, quando que vai ser. Eu quero que seja o mais rápido possível, mas eu não sei. Bom, vou terminar aqui. E agradecer, são as pessoas do meu laboratório. Eu me emociono de falar em português, de falar para o povo brasileiro, sabe? Mas enfim, então assim, eu sinto esse suporte, né, das famílias, essa emoção, né, e todo mundo querendo a mesma coisa. Então isso é muito legal, né? Eu sei que a gente está, todo mundo com uma esperança, com uma vontade de fazer acontecer. Então eu não vejo por que não vai acontecer.
apesar de não controlar o tempo, eu consigo controlar a minha motivação, consigo controlar a motivação daqueles que estão ao meu redor, né? E convido vocês a conhecerem meu laboratório. Falei pro Gus que ele é o único cara que me faz sair de San Diego, do quentinho de San Diego, e vir para Boston, né? Lá na Califórnia a gente tem esse instituto de pesquisa, que é o Sanford Consortium, onde eu trabalho, com outros 25 laboratórios, né? E o meu laboratório é 100% focado, né, nessas pesquisas com o autismo. Indo para a Califórnia, não deixe de conhecer as praias, e lá perto a gente também tem o paraglider, então tem uma série de coisas legais para serem feitas. Quem sabe isso daqui vai motivar o CBRF Miami de fazer alguma coisa na Califórnia também. Obrigado, pessoal.